Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje sobre tabelas eu vou falar sobre misturar elementos visuais como gráficos e números nas tabelas usando o pacote GTastro e também um GT. E em qual situação eu utilizaria esse mix de elementos dentro do mesmo objeto? Para responder essa pergunta eu trouxe um exemplo aqui voltado para a minha área, que é melhoria de processos. Nessa entrevista aqui entre o Matt e o Saito, que é um engenheiro da GR Yaris, ele fala aqui sobre a causa raiz, né? Então ele coloca que a causa raiz era na pré-ignição. Então ele fez um ajuste no software lá. E como que ele descobriu isso? Através da análise de dados. Então o que eles fazem aqui? Basicamente eles pegam os pilotos, né, e utilizam o carro no limite, né, até quebrar o carro. A hora que quebra, ele vai lá e olha as limitações, ele olha em qual parte do veículo ele deu o problema, coleta essas informações, fazem os testes e produzem um relatório. Nesse relatório é o que a gente utiliza esses elementos em conjunto. Então, basicamente, o que ele faz aqui, o Nariko Saito e o restante do time da Gazoo Racing, que é o braço de competição da Toyota, eles ouvem os pilotos de teste, eles ouvem os pilotos de corrida, eles coletam telemetrias e dados adicionais. Depois disso, eles fazem a avaliação cuidadosa, um estudo e emitem um report. É nesse report que a gente utiliza esses elementos. Isso como um exemplo, tá? E depois esse report ele serve como guia no desenvolvimento e melhoria do produto. Basicamente é isso, como um exemplo mais simples aí que eu pude encontrar. Então esse vídeo aqui ele vai estar em inglês, ele vai ter o vídeo em português também da Kawal. Eu vou deixar, vamos tirar ele aqui. Então ele vai ter aqui, esse aqui vai estar em português, você pode buscar no YouTube. Só que ele não vai ter, ele não vai ter a parte onde ele fala do root causes, por exemplo, não está em português, tá? E aqui vai ter outro vídeo em inglês também, a launch of the Cybertruck and caused tons of damage. Esse é de uns rapazes que eles fazem uma adaptação no Cybertruck e sai pulando nas dunas, ela quebra. Geralmente a hora que ela quebra, essa peça também ela serve para a gente fazer coleta e análise de dados para a melhoria do sistema. Obviamente que nesse caso específico aqui não era para esse uso, né? Mas de qualquer forma é útil para fazer análise de dados também. E como que eu faria, né? Para quem tiver interesse em trabalhar com melhoria de processo, como que você pode usar uma análise diferente? Você pode ir lá no GitHub, eu salvei um conjunto de dados chamado Itoshikumi. Então lá no 117 para quem vê o livro em inglês e o 122 para quem lê o livro em português, vai ter esses dados aqui, e os dados eu salvei lá no GitHub também, que é o Data Tractor. Lá dentro do Data Tractor vai ter as molas, né, molas com trincas. Então a gente vai fazer a análise de molas com trincas, com diferentes tratamentos térmicos. Então a análise vai estar no livro, vocês podem fazer lá. Então é bem simples, no caso lá é mais a emissão de histogramas, de diagrama de Chicao, entre outras coisas aí voltadas para a área de melhoria de processo. Mas para quem é de outra área, pode utilizar essas tabelas aqui, caso sejam úteis. Então eu vou criar primeiro aqui, eu vou colocar Group Table. Então eu vou utilizar empty cars, eu vou pegar o row names to column, extrair aqueles nomes das colunas e vou transformar isso em uma coluna, e nessa coluna eu vou colocar o nome dela de model. Em seguida eu vou selecionar essas colunas, então eu vou selecionar model, miles per gallon, HP, cylinder, peso, VS. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou extrair um pedaço desses dados de 1 até 8. Então vai sair isso aqui, né? Então a coluna model, miles per gallon, HP, cilindro, peso e VS. Quanto registros. Então, em seguida eu vou pegar o GT e vou colocar row name call e vou colocar model. Então ela vai sair dessa forma aqui. Então ele vai pegar esse row name call e vai colocar ele do lado esquerdo aqui, ó, como um rótulo de coluna. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tab, row, group, label e vou colocar esse aqui como eu vou colocar em português econômicos. São veículos econômicos e vou pegar rows. Que rows que eu quero? HP, onde o HP for menor ou igual a 100. Então eu vou colocar um rótulo como econômico. E aqui eu vou colocar até tab row, group, colocar label. Aqui desempenho, rows. Vou colocar novamente HP e aqui maior que 100. Então, quando tiver maior que 100 HP, ele vai colocar desempenho. E quando tiver menor, ele vai colocar econômico. Então, ele sai dessa forma aqui. Okay? Então, ele já agrupa para mim a tabela. Tá? Bastante simples, não tem segredo.
mas ela é bem útil para colocar isso dentro de um relatório quando a gente precisa. O próximo, tabela de distribuição, digamos assim. Então eu vou pegar empty cars e eu vou fazer o grow by cylinder e vou criar uma sumarização, summarize, e vou colocar uma coluna chamada min e vou pegar a média do miles per gallon. Aqui eu vou criar uma coluna chamada SD com standard deviation de miles per gallon e vou criar outra coluna chamada miles per gallon data. Opa, vou colocar MPG aqui. Miles per gallon data, e vou criar uma lista e vou incluir o miles per gallon dentro dessa lista aqui. Acho que na hora que eu mostrar o resultado, eu acho que vai ficar mais fácil de explicar isso, principalmente para quem estiver começando. Então ele vai sair esse resultado aqui. Fiz duas sumarizações, uma de média e uma de standard deviation, de desvio padrão, agrupado por cilindro. Em carros de 4 cilindros tem a média de miles per gallon de 26,7, com um desvio padrão de 4,51, e os dados unitários de cada veículo, dos 11 veículos que tem 4 cilindros, vão estar armazenados dentro dessa lista aqui. Se eu fosse transformar ela em GT, então vai sair isso aqui, ó. Eu tenho a média, tenho o desvio padrão e tenho a lista aqui. Só que a lista ela já fica mais difícil de eu visualizar, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o GT, plot, dist, e aí eu vou colocar a lista que eu criei, mpg data, e aqui eu vou colocar elementos adicionais. Então aqui eu vou colocar density, eu posso colocar histogram, mas eu vou colocar density. Aqui no line color eu vou colocar black, e aqui no fill color eu vou colocar red. Então aqui já fica mais fácil de estar visualizando, né? Eu já percebo que a distribuição dos carros de 4 cilindros já está mais espalhada do que a distribuição de 6 e 8 cilindros aqui, que ela está muito próxima da normal. Mas aí eu posso colocar outro elemento aqui de tema, GT, tem, PFF. PFF é uma publicação que cobre a NFL. Então sai com aquele padrão ali. Vai ter outros padrões também. Deixa eu pegar aqui. 538, ESPN, The Guardian, New York Times e PFF. Deixa eu PFF. Bom, essa aqui também é bastante simples. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra aqui. Eu vou pegar esse data test. E aqui eu fiz uma pesquisa no bairro aqui, então eu peguei 3 bairros, o Campeche, Açores e Matadeiro. E aqui eu perguntei, gosta de videogame? E aqui tem as respostas. Eu coloquei assim, um número bem elevado aqui de respostas só para eu mostrar o resultado que vai sair ali no gráfico da tabela, ok? Então o que eu vou fazer? Eu tenho 3 níveis aqui, sim, não e neutro, né? Que eu vou colocar não sabe, eu acho que fica melhor. Mas isso eu vou colocar no rótulo ali. Então eu vou pegar esse conjunto de dados e vou selecionar bairro. Note que eu estou colocando aqui, eu quero que ele apareça dessa forma, onde ele está dessa forma, só para ele mudar minúsculo para maiúsculo. E aqui eu vou colocar QTD resposta, e aqui gosta de videogame. Então eu fiz a seleção dessas 3 colunas, e agora eu vou fazer o group by bairro. Summarize, list game, list QTD resposta. Então ele vai sair isso aqui, tá? Então ele vai sair o agrupado por bairro, e aqui vai sair o list game com 3 níveis. É importante que tenha no máximo 2 ou 3 níveis aqui. Não dá para fazer mais níveis, por exemplo, usando esse tipo de tabela aqui. E agora eu vou emitir a tabela. Então se eu pegar isso e salvar como GT, ele vai sair isso aqui, né? Mas novamente já fica mais difícil de ver. Vou pegar o tab header, mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. Gosta de videogame. Subtitle. Vou pegar pesquisa no sul da ilha. Pesquisa no sul da ilha. Fechei. Tab header. Vou usar tab options apenas para colocar o título para a esquerda. Argumento data. Ok. Aí aqui eu vou usar bar stack. E dentro do bar stack eu vou colocar a coluna. E nessa coluna eu vou colocar o list game que eu criei lá em cima. List game. Label. Vamos fazer direto. Mostrar como sai. Então ele vai sair group 1, group 2, group 3 aqui. Mas ele já saiu
o gráfico com as quantidades e note que, e lembra que eu coloquei os números aqui, ó, com um valor 70 mil, 100 mil, mas ele já sai no formato K. 90K significa 90 mil, 70K, 70 mil, aqui 20 mil e etc. Tá? Então ele já sai resumido aqui, mas eu consigo alterar, caso precise alterar, eu consigo fazer alterações, colocar no valor original ou outra unidade de medida, por exemplo. Né? Vai ter várias usando, eu já mostrei, fiz um vídeo usando o pacote Scale aqui, que dá para fazer colocar várias unidades de medida ali dentro, tá? Formatada. Então aqui eu coloquei só o list game, só que aqui eu vou mudar os labels. Então eu vou colocar o primeiro, vou colocar sim, o segundo eu vou colocar não e o terceiro eu vou colocar não sabe. Então ali ele já mudou. Se eu quiser dar um espaço, fazer isso também consigo ali, mas eu vou deixar isso aí, quem quiser pode testar aí. Position, eu posso colocar essa position por padrão, ela vai ser a fill, tá? Que é essa aqui, mas eu posso colocar stack. Que a stack é o mesmo stack padrão do ggplot2, tá? Então eu vou colocar fill aqui de novo, que é o padrão. E aqui no width, posso colocar, vamos mudar para 110 aqui só para ver como é que ela sai, ela já dá aquela esticada. Palette. No palette eu consigo colocar Gray 20, Gray 50 e Gray 75. Então ele já saiu aí nas escalas de cinza. Ou se eu quiser, vamos pegar Palette, My Color 3 levels. Então ele vai ser esses 3 níveis aqui, eu posso substituir aqui. Então ele sai as cores que eu colocar aqui no palette. Ok? Bom, então essa é a outra tabela também que pode ser bastante útil visualmente. E a próxima tabela é sobre dados de referência. Então tem o valor real e um valor de referência. Então vou colocar um set seed. Vou colocar 3, 2, 1. O set seed aqui só para deixar a geração de números aleatórios reproduzíveis, né? Row names to column, e vou colocar aqui var model. Vou fazer o mesmo que eu fiz lá em cima. E aqui eu vou colocar, vou pegar select model cylinder. Vou fazer diferente aqui só para mostrar as potencialidades do select usando o dplyr, né? Então aqui eu consigo fazer o seguinte: seleciona para mim modelo, cilindro até drat e depois mais por gallon. Tá? Então eu consigo selecionar um intervalo através do uso dos 2 pontos aqui. Aqui eu vou colocar go by. Só que aí, aqui o que eu quero fazer? Eu quero colocar mutate e vou colocar uma coluna chamada target call. E nessa coluna target call eu vou colocar a mediana do miles per gallon. Então vai sair o meu, que vai ser o meu número de referência, o meu número de base ali. Isso aqui vai sair a mediana de miles per gallon para cada cilindro. Então ali eu vou pegar um slide sample, eu vou colocar um número igual a 3, então ele vai sair isso aqui. Cada vez que eu gerar, obviamente que como eu coloquei o seed ali, ele já vai gerar um número aleatório e vai manter ele fixo ali. Mas aqui eu já estou mostrando, ó, a mediana é 26 milhas por galão. Mas o Toyota Corolla, por exemplo, fez 33,9. Ele está acima da mediana de milhas por galão dos carros de 4 cilindros. Mas eu quero mostrar isso visualmente. Ungrow. Mutate. Plot column. E vou colocar miles per gallon para plotar essa coluna GT. Então ela vai sair isso aqui, só que agora eu vou colocar os elementos gráficos aqui dentro. Então eu vou colocar GTPLT bullet column, plot column, target. Eu vou colocar target call. Então se eu fizer isso aqui ele já vai sair ali para mim, mas eu quero colocar outros elementos with 45. E aqui eu vou colocar o palette. Colocar uma cor aqui, vamos ver, my color 2 levels. Vou colocar esse aqui, né? Então aqui ele já saiu. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui. Aqui. Então ele já saiu aqui que Corolla
né? Aqui o valor de referência e aqui o valor real. Aqui ele mostra apenas que o miles per gallon desse veículo é maior do que o valor de referência, do que a mediana desse grupo de 4 cilindros. Esse aqui, esse por exemplo, Mercedes 280C, o miles per gallon dele está abaixo da mediana do grupo. Vamos colocar títulos ali, acho que vai ficar mais. Vou colocar Coles Label. Coles Label, aí vou colocar plot Cole. Tá. Coloquei column. Ok, coloquei plot column ali. Queria colocar plot Cole. Deixa eu voltar aqui. Ficar igual. Plot Cole. E aqui plot Cole. Para ficar igual o target Cole e o plot Cole. Tá? Os dois são as colunas, um vai plotar e o outro vai colocar o target, que vai colocar a referência no caso. Então aqui eu vou colocar, eu posso colocar, vamos pegar HTML, então se eu pegar span, então aqui eu vou colocar mediana versus miles per US gallon. Ok. Ele já saiu o título lá em cima, tá? Mas aqui eu consigo alterar, por exemplo, vamos pegar aqui, style, color, vou pegar esse cara aqui, colocar essa cor aqui. Então aqui eu vou copiar mesmo, aqui. Aqui também eu vou fazer isso, mas aqui eu vou colocar essa cor aqui. Ok. Vamos ver se dá certo. Agora sim. Então aqui é o miles per gallon, que é mediana. Eu estou colocando o contrário, né? Colocar miles per gallon, depois a mediana, etc. Okay? Mas é só para mostrar as potencialidades. Então no caso aqui, eu posso colocar format number. Para quem, por exemplo, na manufatura, onde a gente trabalha com microns, decimals. Isso aqui é importante. Então eu vou colocar 4 decimals. Então ele já vai expandir o número de decimais aqui. Aqui eu coloco GT Highlight Rows. Imagina que eu quero colocar o Mazda RX-4. Eu consigo colocar Rows. E aqui no Rows eu consigo colocar Model. Eu vou colocar o Model. Qual Model que eu quero? Né? Quero colocar. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Aqui, eu quero colocar esse cara aqui, Então eu vou colocar GT Highlight Rows, e aí eu vou colocar Rows Model. Qual model que eu quero? Quero colocar esse model aqui. Aí o que eu tenho que gerar o seed. Ok. Então aqui ele já colocou um highlight nesse modelo que eu escolhi aqui. Eu consigo colocar highlight com base em critérios, por exemplo, consigo fazer isso também, tá? Mas no caso aqui só para mostrar funcionalidade. E aí eu consigo colocar um tema, vamos colocar 538. Ok, vai sair dessa forma aqui, tá? Então esse pacote GT Extras ele foi desenvolvido pelo Thomas Mock. Então deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo. Então ele vai estar muito bem explicado aqui, ele vai ter todos os exemplos que eu citei, ele vai ter com muito mais detalhes, então vocês conseguem entrar ali. Eu acho que não vou nem deixar esse código aqui no blog, porque já tem todo o código aqui, então é só entrar ali no pacote GT Extras, que vocês já vão ter no site aqui do Thomas Mock. Eu tenho dificuldade com inglês, é só vir aqui, vir em português, ele já vai traduzir para o português, vai ficar bem fácil de ler também. Então acho que é isso que eu queria falar hoje, eu espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.